Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. No verso 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, no verso 8. A palavra do Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eu gostaria de ler novamente com toda a igreja. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os nobres irmãos para estarmos meditando na palavra de Deus, crendo que nessa noite, mais uma vez, Deus tem uma palavra de encontro aos nossos corações, porque nós estamos aqui na perspectiva da fé de que Deus tem uma palavra para nós. Não é verdade? Se não fosse assim, nem vale a pena estar nesse calor todo aqui, mas nós estamos nessa perspectiva. Eu agradeço a Deus, porque sei que não sou digno nem merecedor dessa oportunidade, mas também sei pela palavra, não é pela dignidade, nem pelo merecimento, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor. Eu agradeço também ao pastor Final pela confiança de estar me dando essa oportunidade, ao irmão Ailton, que já me fez o convite, já há alguns meses que eu tentava estar aqui com os irmãos, mas aprova o Senhor nos permitir esse dia de hoje. Louvado seja Deus pela vida do pastor Rinaldo, pela vida da sua família, por todos os irmãos dessa igreja. Louva a Deus pela vida do irmão Ailton, por toda a sua família. Louva a Deus também pela vida de cada um dos visitantes que estão aqui nessa noite, que certamente Deus trouxe você aqui também para uma palavra ao teu coração, porque muitas vezes nós nem percebemos no curso da nossa vida que Deus está mexendo em muitas coisas na nossa vida para conduzir os nossos passos, às vezes sem nós sequer estarmos sabendo o que está acontecendo, para que nós chegamos a conhecer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Louva a Deus também pela vida do pastor Wilson, não sabia que ele está aqui, mas louva a Deus pela vida do pastor Wilson, irmã Miriam, irmã Esther, irmã Débora, o Lucas também que está ali. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós amamos cada um dos irmãos e somos muito felizes de estarmos aqui para estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Oramos no princípio, os irmãos, nessa noite, de estar aqui como porta-voz do Senhor para trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Talvez não é uma palavra que vai mudar a sua vida drasticamente, mas é uma palavra que vai continuar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o trabalhar de Deus na nossa vida é um mover contínuo do Espírito Santo, porque Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, Deus sabe dos nossos desafios. Cada um dos irmãos que estão aqui certamente estão enfrentando uma frente de batalha aonde estão. Alguns talvez estão enfrentando frente de batalha na saúde, outros estão enfrentando uma frente de batalha na documentação, outros estão enfrentando uma frente de batalha, quem sabe, num plano de oração por alguém da família que está desviado, por alguém que está nas drogas. Cada um tem um desafio, cada um está numa frente de combate, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos vivendo num tempo de aflição, mas a verdade é que em todo o tempo, Deus nunca desamparou aquele que nele confia, Deus não desampara e Deus nunca vai desamparar. Porque nós às vezes nós estamos presos nas leis que regem as coisas naturais, mas Deus é o Deus do impossível. Enquanto o homem tem que fazer grandes projetos para fazer para nós um grande prédio, que às vezes nós ficamos de queixo caído
E a Bíblia fala que esse Deus que é tão grande, que fez coisas tão grandes, que fez coisas tão maravilhosas, coisas que nos impressionam, coisas que às vezes nós olhamos para coisas da natureza, nós vemos a perfeição da criação de Deus em algumas coisas, nós ficamos pensando, meu Deus, como pode ser um Deus tão perfeito, com uma capacidade de criar coisas que fogem ao nosso raciocínio? Porque por mais que a ciência estudar as coisas que estão ao seu alcance, chega uma hora que a ciência diz assim, não dá mais, chegou ao limite. Chegou ao limite, porque muitas coisas a ciência vai multiplicando, vai desenvolvendo, vai descobrindo coisas que para nós são muito benéficas, vai desenvolvendo máquinas capazes de rastrear o ser humano, capazes de descodificar o DNA, capazes de estudar o cérebro, capaz de ajudar uma pessoa que está na cadeira de roda, capaz de colocar uma ponte safena no coração, capaz de ajudar uma pessoa que às vezes está nos vícios a se livrar de uma dependência química. A ciência ela vai desenvolvendo e vai ajudando o ser humano em muitos aspectos, mas chega uma hora que ela bate no teto e diz, aqui eu não passo mais. Porque há coisas que são naturais, há coisas que são espirituais. A ciência, por mais que ela se multiplicar e se desenvolver, nunca será desenvolvido pela ciência, nem pela inteligência artificial, uma máquina capaz de perdoar o pecado. Porque isso não está na dimensão do homem. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo somos nós, que Ele enviou Jesus Cristo. Ele veio, não tinha beleza nem formosura. O homem que aqueles homens olhavam para Ele e não davam nada por Ele. Mas quando Ele abriu a boca e começou a passar para a humanidade aquilo que Ele trazia, deixou todos de queixo caído, com a sabedoria que Ele tinha, com a consistência da tua palavra e com os milagres que Ele realizava para confirmar o que saía da boca dele, para informar para a humanidade que nós não somos apenas obra do acaso. Nós somos alguém que foi criado por Deus com um propósito. E esse propósito é, quando Deus colocou o homem na terra, Deus colocou para a glória do seu nome, para que o Espírito de Deus habitasse no coração do homem. Mas o homem, por sua vez também, como ele foi criado para ser templo do Espírito Santo, para que Deus habitasse nele, e ele fosse a glória de Deus revelada aqui nessa terra, esse homem também foi criado com um livre direito de escolha, chamado livre-arbítrio. E a Bíblia fala que esse homem, no primeiro desafio que ele passa, em fazer a sua escolha, infelizmente ele faz a escolha errada, o pecado entra na terra. E quando o pecado entra na terra, entra com o pecado também os males que acompanham o pecado. E isso vem rastando-se de tempo em tempo. Então, a Bíblia fala que lá em Gênesis, Deus já começa fazendo a primeira mensagem missionária registrada na Bíblia. Em que Deus fala com a serpente, olha, da semente da mulher vai nascer o que vai pisar na sua cabeça. Ali já nasce um projeto missionário de Deus para a terra. A história vem se desenvolvendo, os tempos vêm passando e Jesus se revela para nós. E quando nós chegamos, meus irmãos, no texto que nós estamos lendo, no livro de Apocalipse, esse Jesus que foi revelado por Deus para que trouxesse para nós a mensagem do céu, para que alcançasse pela sua palavra o entendimento, o conhecimento, cresce com o coração, confessasse com a boca, tivesse o nome escrito no livro da vida, os nossos pecados perdoados. Esse Jesus, um dia estando João na ilha de Pátimo, exilado por uma prisão pelo Evangelho, a Bíblia fala que Jesus chega para ele e revela para ele 7 cartas, 7 igrejas que estão na Ásia. E entre essas cartas está uma carta direcionada à igreja de Filadélfia. E dentro dessa carta está esse texto que nós lemos para começar essa palavra. E esse texto dessa carta, Jesus vai dizendo para essa igreja: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Jesus vai se apresentando para essa igreja, dizendo assim: quando eu falo do que sei, porque eu sei as tuas obras. Aquela carta ela foi direcionada à igreja de Filadélfia, mas como um padrão para mostrar para nós a forma que Deus relacionava
padrões que Deus colocou para a igreja andar nele, e que a igreja nunca esteve à mercê do pensamento de um homem, criar critérios, mudar a lei, determinar situações, sem ter o conhecimento de Deus, porque o homem é servo de Deus e não Deus é servo do homem. Então Jesus direciona para aquela igreja dizendo assim: eu sei as tuas obras. Já pensou o que é isso, irmão? Para a igreja de Éfeso, isso era um grande problema, porque a Bíblia mostra entre essas 7 cartas que foram escritas, a primeira carta escrita para a igreja de Éfeso, Jesus chega para eles e diz assim: eu sei as tuas obras, e começa a mostrar para eles as obras que eles tinham. Olha, vocês trabalham muito, vocês não se cansam, vocês têm paciência, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, porém, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas Jesus disse para eles assim: eu sei as tuas obras. Talvez, irmãos, se nós olhássemos para aquela igreja e alguém falasse isso, nós íamos dizer assim: ó, isso é o diabo que está se levantando contra essa igreja, irmão. Porque essa igreja ela trabalha, ela não se cansa, ela ajuda as pessoas, essa igreja faz isso, essa igreja fala aquilo, e agora alguém se levanta para falar contra essa igreja. Mas aquele que diz assim: ó, eu sei as tuas obras, ele está dizendo assim: ó, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. E esse primeiro amor era o carimbo da validade de todas essas obras. É como se tudo aquilo que eles fizessem diante de Deus, apesar de ser um grande trabalho, estava chegando como algo sendo realizado ilegalmente, espiritualmente. Porque tudo tinha que partir de um princípio, e o princípio era o amor. A Bíblia chega a falar que se você dá o seu corpo para ser queimado, para ajudar alguém, se não for por amor, você não está fazendo nada, você está suicidando. Se você pegar toda a sua fortuna que você tem e dividir com os pobres, quem olha, pensa assim: meu Deus, olha o que esse empresário da cidade fez, olha o que esse homem fez, olha o que essa mulher fez, pegou tudo que ele tinha. Aos nossos olhos isso brilha, mas a Bíblia diz assim: se não for por amor, só perdeu o seu dinheiro. Porque tudo tem que ter um princípio, e aquele que diz assim: eu sei as tuas obras, ele diz assim: vocês estão fazendo isso tudo, eu sei as tuas obras. Vocês pensam que eu não sei? Eu sei as tuas obras. Mas aí ele está dizendo assim: porém eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E para aquela igreja, deixar o primeiro amor foi um grande problema. Mas o maior problema que eles tinham não era deixar o primeiro amor. Sabe qual era o problema que eles tinham? É que Jesus sabia tudo sobre ele. Esse era o meu problema. Porque se eles só deixassem o primeiro amor, mas Jesus não soubesse, não era problema. Porque os olhos das pessoas aqui no passado, a mil maravilha. Mas Jesus está dizendo para eles assim: eu sei as tuas obras. Irmãos, isso é tão bom, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus sabe a obra daquele que está lutando contra Deus, talvez um louco vestido de ovelha, Deus sabe daquele que está lutando por interesse próprio, mas Deus também sabe aquele que está lutando de coração, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós, com os nossos olhos e com a tecnologia, nós não conseguimos tirar um raio-x espiritual de ninguém. A Bíblia nem sequer nos dá base para julgar alguém, se alguém é ou não é, deixa de ser, ou vai ser ou nunca foi. Mas Jesus diz assim: eu sei as tuas obras. Eu sei. Tanto é que naquele dia não vai haver muita surpresa. Aquele que pensa que é, às vezes não. E aquele que às vezes as pessoas pensam que não é ele. Porque a Bíblia diz que tudo que você fizer nessa terra será colocado na mesa, e Deus vai mandar fogo para ver o que foi de verdade e o que não. Por isso, irmão, antes de você colocar a mão em qualquer coisa para fazer para Deus, você tem que colocar o coração. Porque colocar a mão sem colocar o coração é um enfado desnecessário e perda de tempo. Mas tudo que você fizer, se você fizer com o coração, se você partir de um princípio, primeiro, conhecer a vontade de Deus. Eu não tenho direito de chegar, levantar a bandeira e fazer uma coisa sem antes eu entender que eu sou servo de um Senhor que já tem todas as coisas determinadas e que eu estou cumprindo ordens. Tudo que eu vou fazer na obra para ser aprovado, primeiro passo,
responder o que você quer como você quer. Mas se você chegar com o coração diante de Deus, Deus não te deixa resposta. E tudo que você vai fazer, que você consultar a Deus, Deus vai te mostrando o caminho para cada decisão que você tomar. Por quê? Porque os nossos olhos, quando ele bate na primeira barreira, ali morre o meu campo de visão. Eu estou olhando para lá, aqui está uma parede, meus olhos só vão até essa parede. Se ela não estivesse aqui, eu via a praça, mas a parede está ali. Mas Deus, ele vê de cima para baixo, ele tem um raio-x para ver a alma, ele tem um raio-x para ver o coração, ele tem um raio-x para ver o estado da sua fé, ele tem um raio-x para ver se você está em Deus ou não, para quando a trombeta tocar, para quando a trombeta soar, para que você possa ser arrebatado e encontrar com ele. E esse é o objetivo de todos aqueles que professam o nome de Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, para essas cartas, nós ficamos impressionados com algumas coisas que nós vemos. Porque hoje, por exemplo, você vê a igreja para todos os gostos, parece um restaurante self-service. Se não gosta daquilo, eu vou para aquela igreja, se eu não gosto daquilo, eu vou para essa, se eu não gosto daquilo, eu vou para essa, se eu não gosto daquilo. É como se fosse um restaurante self-service. Mas essas pessoas esquecem que cada um desses líderes, eles não têm acesso ao código formado por Deus para gerenciar a igreja. Eu posso dizer para vocês que você pode, mas lá está escrito que você pode. Você é, mas lá está escrito que você é. Você tem, mas lá está escrito que você tem. E quando nós olhamos para essas cartas, nós vemos que Jesus ele vai pegando cada igreja dessa e ele vai apresentando cada uma dessas igrejas. Ele vai dizendo: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou a estrela, eu sou aquele que havia de vir, eu sou o filho do homem. Ele vai apresentando para essa igreja, vai dizendo assim: ó, vocês são pequenos que são, tocando uma obra tão grande que estão, vocês às vezes não percebem que antes de você nascer, antes de você saber, essa obra já estava em andamento, e essa obra não nasceu na terra, essa obra ela nasceu no céu, e no céu ela veio do sangue de Jesus, e pelo poder de Jesus ela foi revelada a nós. É por isso que essa obra é tão poderosa. E não se fosse obra de homem, a igreja já tinha sumido do mapa, porque o diabo ele trabalha todos os dias para apagar a memória da igreja, mas não é obra de homem. Ainda que o diabo se levanta como tem que se levantar, porque é papel dele, não espere que ele não vai levantar, porque até nas cartas que Jesus escreveu, Jesus diz assim: vocês vão passar por tribulação, vocês estão enfrentando a sinagoga de Satanás, vocês estão enfrentando o espírito de Balaão, vocês estão enfrentando o espírito de Jezabel. Até nessas cartas, Jesus não descarta que nós temos um opositor, que nós temos um adversário. E eu vou dizer mais para você: Jesus não me interessa direito da história agora, porque vai chegar o tempo dele. Sabe o que Jesus te interessa? É você entender que a sua fraqueza não está na força do diabo, a tua força não está a tua fraqueza não está na força do diabo, a tua fraqueza está em você não buscar a força que está ao alcance das tuas mãos. Porque o diabo se agiganta quando você se acovarda. Porque se você orar, se você buscar, Deus abre o céu e Deus repreende ele, e Deus te garante a vitória. Deus te garante a vitória. E quando nós vamos olhar para essas cartas, em todas essas cartas, a todas essas igrejas, Deus diz para eles assim: ó, eu sei as tuas obras. Você vê só, mas o fulano está sendo crente lá de uma forma que não está vivendo nada que nós não estamos vivendo. Parece que nós estamos tão devagar por viver como estamos vivendo. Parece que nós estamos indo fusquinha, já vai gente de BMW, já vai gente de Mercedes, e nós estamos aqui lutando para caminhar, e parece que está tão difícil. Será que isso é mesmo necessário? Mas Jesus está dizendo assim para mim e para eles: eu sei as tuas obras. As obras de cada um está diante de Deus, irmão. As tuas obras que você realiza dentro do teu lar está diante de Deus. As obras que você realiza no teu trabalho está diante de Deus.
Talvez alguém não te corrija porque não sabe. Talvez alguém não te instrui porque não sabe o que está acontecendo. Talvez alguém não te orienta porque não sabe. Talvez alguém não te ajuda porque você não se expressa. Mas cuidado, Deus sabe as suas obras. O marido ele pode concordar, mas Deus sabe as tuas obras. A esposa pode concordar, mas Deus sabe as tuas obras. Alguém pode concordar, mas Deus sabe as tuas obras. Então a preocupação não é se a minha esposa concorda com o meu erro ou não. A minha preocupação é se o critério que estamos tendo está passando do tempo. E aí Jesus vai dizendo para aquelas igrejas: eu sei as tuas obras. Sabe por que eu estou fazendo tanta questão de parar nesse ponto e dizer isso? Porque muitas vezes, diante das dificuldades da caminhada que nós estamos passando, às vezes nós temos a sensação de que Deus não está olhando para nós. Tem ponto da vida que parece que você sente, que parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Mas é nós que não estamos vendo, Ele vê. Mas Ele nunca nos perde de vista. Ele nunca nos perde de vista. Por isso, tudo que nós estamos fazendo, Deus está vendo. E será que Deus está nos olhando para apenas nos corrigir? Deus está nos olhando para que quando nós nos arrependermos, Ele está pronto em nos ajudar em tempo. E a Bíblia vai dizer então: eu sei a tua obra, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmãos, quando o irmão Maíra falou comigo a respeito de que eu estava, que era para mim trazer a palavra aqui, naquele dia eu comecei a buscar o Senhor e Deus trouxe essa frase no meu coração: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Nós estamos vivendo um tempo que, semelhante talvez, o histórico dessa igreja que estava passando por um grande desafio, uma perseguição de Roma, perseguição dos judeus, perseguição de muita gente, mas a Bíblia fala que aquele povo, eles tinham pouca força, mas eles guardavam a palavra de Deus, e não negavam o nome de Jesus, e na atitude que eles tinham, na pouca força que eles tinham, de guardar a palavra de Jesus, os olhos de Jesus sobre eles, Jesus mostra para eles que mesmo eles com pouca força, mas diante da fidelidade de guardar a palavra e não negar o nome de Jesus, estava diante deles uma porta aberta. Irmãos, o céu sempre terá uma porta aberta para nós. O céu sempre terá uma porta aberta para nós. Quando você olha assim: meu Deus, parece que a minha situação chegou ao limite. Lembra, se você estiver guardando a palavra de Deus, se você não estiver negando o nome de Jesus, diante de você tem uma porta aberta. Tem uma porta aberta, e a Bíblia que garante isso. Hoje aqui o terceiro hino que foi cantado aqui: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu lembrei do terceiro hino que passou comigo. Eu tive um sonho, eu chegava num lugar, uma pessoa me contava um problema, antes de eu responder aquela pessoa, quando me contava outro problema, eu não ia responder ao outro, quando me contava um problema, foi uns 4 ou 5. Aí eu falei: meu Deus, agora eu já não tenho nem como responder, porque é problema demais. Naquele momento, uma voz falou comigo assim: ó, quando você estiver nessa situação, você canta o hino 515, se Cristo comigo vai. Aleluia! Sabe o que é? Eu sei as tuas obras. Isso quer dizer, os meus olhos estão sobre ti. Irmãos, os olhos de Deus estão sobre a sua vida ontem. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida hoje. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida amanhã. O dia que você vai viver amanhã, Deus está vendo ele. E isso é tremendo demais. Olha, e se você guardar a palavra de Deus, se você não pegar o nome de Jesus, você pode ter certeza, diante das piores circunstâncias, Deus
E aí daqui a pouco eu comecei a cantar, porque eu não sabia o que ia passar. Aí ele disse para mim assim: você está cantando porque você não falou com o patrão ainda. Eu disse: mas o que aconteceu? Não, o patrão chegar, você veio com aquela voz parecendo a serpente, dizendo assim: hoje, que diabo cara a tua voz aqui. Hoje eles estão sendo amigos de trabalho de muito tempo. Irmão, teu amigo é Jesus ou tem muita pessoa que está andando de braço dado para você no trabalho, pagando um cafezinho para você, mas às vezes está com espada assim. Quem é teu amigo é quem está com Jesus. Quem é teu amigo? Esse é teu amigo. Os outros são colegas, mesmo assim você tem que andar com o olho, porque quem não está com Deus não vai ter interesse de fazer com que os padrões da tua vida sigam o caminho de Deus. Pois cuidado com o que você ouve. Tudo que você ouvir, você pergunta para você mesmo: isso vem da boca de quem está com Deus? Esse conselho que eu estou recebendo, está vindo do nome de Deus? Está vindo do nome de Deus? Se não está vindo, cuidado. Porque eu posso achar mil e uma coisa na tua vida, mas o que vale é o que Deus acha. Agora, se Deus for na minha vida, eu vou achar na sua vida o que Deus acha. E aí, daí a pouco chega o ladrão, irmão, cuspindo, marimbondo, mais nervoso do que tudo. Chega e diz: olha, achou! E ele chega e, meu Deus, mas o que aconteceu? Eu não fiz nada com o homem, o que aconteceu? Aí já chegou lá e já disse: eu sentei lá, me faltou pegar eu e sentar eu a força na cadeira lá, né? E aí quando eu cheguei, já começou a bater na mesa e falou assim: eu tenho um vídeo de um cara ali, que tem 6 meses que eu estou esperando esse vídeo chegar da Alemanha. É porque eu trabalho na oficina de outra mão. Tem um vídeo ali, tem 6 meses que eu estou esperando esse vídeo chegar da Alemanha. O vídeo chegou, você foi mexer ele ontem, cara, o vídeo partiu e você não falou nada. E começou a xingar palavrão, xingar, eu falei assim: patrão, mas eu não mexi em nada daquilo. Foi você, não deixou de eu falar. Bicho está xingando, está xingando. E aí na hora eu lembrei daquele. Lembrei do som. Aí enquanto ele estava falando, o telefone. Ele pega o telefone, tira o telefone, ele não chama aquele telefone assim, ele tira, coloca outra vez, desliga, o telefone toca outra vez, ele desliga o telefone outra vez, na terceira vez ele pegou. Entendeu? Aí a pessoa: ô, senhor fulano, olha, eu queria falar com o senhor. Era um mecânico que ia lá só para ver o trabalho de vez em quando. Eu queria falar com o senhor. Ontem eu estive aí e eu fui fazer aquele orçamento daquele problema do carro lá que o senhor falou que tinha, que era para me passar e quando eu pudesse fazer. Eu estive aí, eu fui mexer no carro e encostei no vidro. O vidro caiu, quebrou, mas não se preocupe, eu já peguei o código, já mandei vir outro e vai dar tudo certo. E eu ouvi aqui. Lá em 40 mil, eu disse: estou liberado? Por que eu vou falar numa situação dessa? Aí eu saí da sala dele: se Cristo convidou, e não serei, com gozo irei comigo. Irmão, sabe o que eu entendi? Quando eu comecei a parar para pensar naquilo que tinha acontecido, eu fiquei perplexo. Um dia antes eu já tinha visto aquela situação. E aí os meus companheiros de trabalho dizem assim: não, o que aconteceu? O patrão disse que ia pegar o teu pescoço e você sai andando. Eu disse assim: o Deus que eu sigo, que eu quero com você aqui, assim, ele não dorme. Irmãos, nosso Deus não dorme. Quando nós olhamos, irmãos, para o Salmo 73, nós vemos o salmista Asaf. Ele vai dizendo assim: ó, bom é o Senhor para Israel, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Ele está contando um testemunho no momento em que ele já passou aquela situação. Ele vai dizendo assim: meu Deus, eu comecei a olhar a prosperidade do ímpio. Eu comecei a ver que o ímpio não se fadiga, o ímpio está numa boa, as coisas dão certo para ele, tudo que ele faz dá certo. Os parentes deles vêm visitar eles fazem churrascada, tudo que eles fazem dá muito bem. Quando eu comecei a olhar para a vida deles, e eu comecei a olhar para a minha vida, eu logo pensei: meu Deus, parece que em vão eu estou sacrificando a minha vida, porque enquanto eu estou me sacrificando para ser fiel a Deus, parece aqueles que estão ignorando a Deus e blasfemando no nome de Deus, parece que as coisas estão dando mais certo para ele do que para mim. Irmãos, quantas vezes esse vento ele tenta passar pela cabeça nossa, talvez
a pena eu acompanhar o meu esposo todo dia com esses cultos? Será que está valendo a pena eu estar ganhando um dinheirinho aqui, talvez fazendo um trabalho que no Brasil vou fazer muito melhor do que? Será que está valendo a pena? Se está valendo a pena, se você está fazendo a obra de Deus, está valendo a pena. Se você não está fazendo a obra de Deus, meu amigo, não está valendo a pena mesmo. Vai procurar, pelo menos você ganha alguma coisa dessa terra. Você não vai levar nada daqui, mas você ganha. Agora, se você está fazendo a obra de Deus, aí o salmista Asaf diz assim: até que eu entrei no santuário. Quando eu entrei no santuário, Deus abriu os meus olhos espirituais. Então eu percebi que eles fazem festa hoje, mas vai chorar eternamente no inferno. Hoje eles estão desconsiderando o amor, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, mas estarão uma eternidade no inferno. No entanto, eu hoje estou sofrendo porque eu estou num campo de batalha. Eu estou num campo de batalha. E estando num campo de batalha, irmãos, é para batalhar. Se você vê um soldado num campo de batalha, ele não está batalhando, alguma coisa está errada. Você não tem que preocupar se você está batalhando, você tem que preocupar se você está revestido das armaduras de Deus. Se você está batalhando uma batalha legítima, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está fazendo essas coisas, acelera, porque o céu é para ali. Muito em breve, um abrir e fechar olhos, vai suar na última trombeta. A trombeta soará e nós seremos arrebatados. Naquele dia, aquele que sofreu pelo nome de Jesus, ele vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem. Mas aí, irmãos, Jesus ele escreve essas cartas para todas, eles dizem: eu sei a tua obra. E aí depois eu vejo também que lá no final, Jesus diz para todas aquelas igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Sabe o que isso quer dizer? Que apesar de algum cara que era gente, era desviado, era herege, brincava com as coisas de Deus. Quando eu estava meditando naquele texto da Santa Ceia, nós pegamos muita parte a partir do capítulo 11, versículo 3, onde Paulo vai dizendo que recebeu do Senhor para Deus receber. Nós pegamos muito daí. Mas se você pegar do primeiro versículo até aí, você vai ver que Paulo estava arrochando com aquele povo, porque aquilo estava virando uma bagunça, uma baderna, um caos, e Paulo estava colocando ordem e desordem daquela gente. Era gente sem autoridade, era gente sem educação, era gente que chegava na ceia, comia tudo que tinha, deixava os outros sem comer, era gente que vinha para o culto, não percebia que estava no culto, era gente que entrava na igreja, não entrava no culto, era gente que entrava na igreja vestido como se estivesse na praia, era gente que vinha para a igreja só para falar da vida dos outros, era uma série de coisas. Paulo vai pegar a rocha aquilo, e depois para concluir, Paulo diz assim: o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que vocês só estão sentados nessa cadeira, porque na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graça, partiu o pão que representa o seu corpo. Se o corpo dele não tivesse sido partido por nós, nós não poderíamos estar nessa cadeira. Não tem ninguém que tem asinha para subir lá e buscar aquilo que ele trouxe para nós. A NASA não conseguiria buscar, inteligência artificial não conseguiria buscar, mas ele veio de encontro a nós, sem nós merecer. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que nós ainda sendo pecadores, atolados no pecado, sem valer nada, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Por isso toda pessoa que hoje pensa que é bom demais para seguir o Evangelho, naquele dia ele vai ver que quebrou a cara. Toda pessoa que ainda pensando assim: eu até podia ter maneira de servir Jesus, mas eu não quero deixar minha cervejinha, naquele dia eu quero ver ter a cervejinha do inferno. Mas naquele dia o crente fiel que entendeu que tinha que seguir alguns critérios para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, ele vai dizer: valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu lutar, valeu a pena eu prosseguir, porque aquele que me chamou garantiu a vitória, porque ele disse: se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora Jesus vai dizer assim: tendo pouca força. Você está com pouca força? Eu também estou. Você está com pouca força? Eu também estou.
Tem dia que a gente quase chega à conclusão de melhor parar. Tem dia que não falta muito, não. Mas de repente, lá dentro de você, uma voz que fala assim: entra no santuário, entra na presença, vai buscar aquele que te chamou. Você não é órfão, você não é uma folha seca que vai para onde o vento levar. Há sempre um socorro bem presente na hora da angústia. Aí você toca no joelho, você não consegue subir, mas ele desce, ele vem de acordo com a tua vida, ele traz resposta, ele traz renovo, ele traz consolo, ele traz conselho, ele traz providência, porque você é importante para Deus. Ele sabe que você tem pouca força, ele sabe que você tem pouca força, ele sabe que você tem pouca força. Ele chega para você e diz assim: tendo pouca força. O que é ter pouca força? Pouca força é você ver que o gigante levantou e você só tem uma pedra. Ter pouca força é você entender que eu estou diante do mar e o mar está ainda fechado. Ter pouca força é você dizer: eles vão me descer na cova dos leões e os leões estão lá. Ah, meu Deus! Mas aquela única pedra foi na testa do gigante. Aquele mar fechado teve que abrir. Aquele leão teve que fechar a boca. Porque Deus era com Moisés, Deus era com Daniel, Deus era com Davi, e Deus é com você. Irmãos, aonde tem um crente esperando pelo Senhor, e no Senhor há uma resposta divina do céu. E se Deus ainda não te respondeu da forma que você quer, bate que a porta vai abrir. Procure que você vai encontrar. Espera no Senhor, não te cansa. Porque o homem sendo mau sabe dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina mais o Pai. Talvez Deus só está querendo que você desça um caminho mais na presença dele. Mas a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. A resposta vai chegar. E quando a resposta chega para nós, a resposta alivia a nossa alma. E quando a resposta alivia a nossa alma, Deus traz para nós o entendimento. Talvez não será hoje a resposta desse problema, mas você chega ao entendimento dizendo que você está entendendo, que você está acompanhado de um general que nunca perdeu uma batalha. Não é a sua que ele vai perder, não. Não é a sua que ele vai perder. Ele sabe que você tem pouca força. Como os irmãos sabem, recentemente eu perdi meu pai e perdi a minha mãe. Mas foi algo muito, apesar da dor da separação. Ainda hoje eu sinto a dor da separação, mas o consolo de Deus, ele está nas nossas vidas em todas as etapas. Deus diz para Jeremias: antes de você nascer eu já te conhecia. Mas também, depois que Eliseu morreu, Deus cumpre uma promessa que fez a Eliseu. Quando os ossos do soldado tocam os ossos dele, o soldado. Porque Deus não é Deus de só quando o seu coração está batendo. Eu digo assim, logo que eu fiquei sabendo que a minha mãe partiu, eu disse: Senhor, eu peço ao Senhor, não desative as orações que Deus colocou em meu favor diante da tua presença. Porque a minha mãe foi, mas as orações dela continuam. Porque eu sei em quem tenho crido. Esse último dia agora que nós tivemos no culto de criança lá no Alberto, e a família pediu para me contar um testemunho que eu tinha contado para ela, e rápidas palavras, eu contei um testemunho de algo que me chamou muita atenção. Eu estava trabalhando com um jovem no pleito português, e eu olhava para aquele jovem e eu gostava muito do testemunho daquele jovem. Eu gostava muito do jeito dele, esse perfil de crente dele, eu via Deus. Aí um dia eu perguntei para ele, o nome dele é Paulo, e não sei se ainda é, mas na altura ele era no pleito numa igreja de Santa Bela. Eu perguntei para ele: irmão Paulo, como é que você encontrou com Jesus? Ele diz: irmão Israel, eu vou te contar. Eu tinha 4 para 5 anos quando a minha avó morreu. E a minha avó, quando morreu, ela tinha um baú desses que a gente tem em casa aí. E a minha mãe trancou aquele baú e não deixou ninguém abrir aquele baú. Porque naquele baú estava a lembrança da minha avó. Mas eu cresci. Depois de eu já bem grande, um dia eu convenci minha mãe
para nós abrirmos aquele baú. E aí abrimos aquele baú e eu comecei a olhar aquelas coisas que pertenciam à minha avó, pegava um papel, uma fotografia, uma coisa, outra. Até que de repente eu peguei um cartão, e aquele cartão estava escrito assim, o cartão de membro da Assembleia de Deus. E aí eu vou aqui dizer que não, que pegou aquilo que chamou a atenção dele mesmo. Ele falou, mãe, o que é isso? Aí eu falei, esse aqui é uma igreja, eu sou a avó da igreja. Aí só que dizer que ele conseguiu colocar aquilo lá, que aquilo chamou muita atenção dele. Ele disse, mãe, não fala mais sobre a crença da minha avó. Aí ela disse, meu filho, olha, eu não sei porque eu não acompanhava a sua avó. A sua avó era uma igreja aí, Assembleia de Deus, mas eu não sei falar muito bem o que é. Aí dizer que aquilo chamou tanta atenção dele, que ele foi para a internet, pesquisou, e no que ele pesquisou, ele foi e encontrou uma Assembleia de Deus em Santa Fé. Quando ele chegou lá naquela igreja, dizer que na hora que chegou ele sentiu um ambiente como se o próprio Jesus estivesse recebendo. Aí dizer que foi impactado com aquilo, quase comentou o final da palavra, aceitou Jesus, e naquele dia eu falava para ele era obreiro naquele lugar. Aí eu falei para ele, sabe o que significa? Que talvez antes da sua avó morrer, ela depositou ações lá, para que um dia o neto dela fosse alcançado pelo poder de Deus através das orações dela. Meu irmão entrou em contato comigo, foi, acho que antes de ontem, e disse assim, ó, meu irmão, nós fizemos as contas aqui, pagamos todas as contas que a mãe devia aqui, tudo, quitamos tudo, e ainda sobrou R$1.500 para dividir para 9 irmãos. O que dá isso, irmão? 100 e pouco, né? 100 e pouco. Se for converter em euro, 30 euros. Né? É a herança que a minha mãe deixou para mim, 30 euros. Mas sabe o que me marca? Não é o que minha mãe deixou para mim, é o que minha mãe deixou em. Porque minha mãe não ia deixar um palácio para mim. Se ela não tivesse deixado em mim o que ela deixou, não valia nada. E minha mãe, irmãos, na pouca força, minha mãe foi para mim um exemplo de pouca força. Porque pouca força, irmão, significa pouca força financeira, pouca força de influência. Há vários aspectos que se podem ter pouca força. Por exemplo, a minha mãe, ela aprendeu a ler, que eu entrei na escola, eu aprendia na escola, chegava em casa e ensinava ela. Ela não sabia ler uma letra. E aí eu junto com ela aprendeu a ler. E quer dizer, era uma pessoa de pouca força. Mas a minha mãe, ela tinha um contato com Deus de uma forma muito tremenda. Certa vez eu ainda adolescente, cheguei na minha casa e estava uma briga entre minha mãe, meu pai e meus irmãos, que aqui estava mesmo, uma briga mesmo, mas aqui faltava pouco da pontapé, mas uma briga, e eu cheguei na rua, eles todos indo na igreja e eu fora da igreja. Eu cheguei pensando que eu era o moralista da história, cheguei e falei assim, mãe, se for para seguir esse Deus que vocês servem, eu não quero não, porque vocês são pior que eu. E na hora calou aquele assunto, a briga calou, e eu pensei assim, nossa, eu consegui colocar uma moral com eles. Eu pensei, eu consegui colocar os crentes para calar. Quando foi madrugada, naquela noite, Deus veio e falou comigo assim, cuidado quando você falar de Deus na sua mente, porque eu sou Deus. Irmãos, eu já acordei com o entendimento de que aquela briga que eu pensava que era uma briga, era uma batalha que eles estavam passando. Aí eu entendi que muitas das vezes que você está passando uma briga na sua casa, está passando uma dificuldade, e às vezes é guerra um pegando contra o outro, a gente não percebe, mas naquele momento está havendo uma guerra. Se você tiver percepção dessa guerra, você larga as armas naturais e começa a lançar mão das espirituais. Naquele momento, irmão, sem ninguém dar uma palavra, Deus me trouxe o entendimento. Aí Deus entendimento. Outro dia, irmãos, aí passou um tempo, eu junto com um amigo lá resolvi alugar uma casa no centro de Patinga, porque ela ficava mais perto do meu trabalho. E aí eu fui morar mais aquele amigo, porque a namorada dele morava lá perto, e era perto do meu trabalho. E aí um dia, minha mãe me liga por volta de 10 horas da noite, mais ou menos, diz, eu vou para dormir, peguei o jeito de não, mano, olha assim, eu não podia deixar de te falar hoje. Eu estive lá na igreja hoje e teve lá uma revelação e disseram lá que uma irmã que tinha um filho com uma moto verde, que o inimigo está preparando para roubar essa moto. E eu durando, irmão. Mano,
acredito muito nessas coisas, mas o coração já começou a pensar: o Deus é minha mãe. O Deus é minha mãe. Aí eu conversei com ela mais qualquer coisa, desliguei o telefone, e a moto lá, eu falei assim: eu vi as tudo. Eu me levou a moto para dentro. E coloquei a moto para dentro, tranquei o portão. Quando foi no outro dia de manhã que eu levanto para pegar a moto, o canhão da moto, o lugar de a chave toda arrebentada, com um ladrão no topo tentar roubar a moto, não conseguiu. Sabe o que isso quer dizer, irmão? O Deus da minha mãe, que tinha um filho que desprezava ele, mas por amor à minha mãe, Deus já estava monitorando a minha vida. Eu sei, os olhos de Deus estão sobre você. Quando você pensa que você está sozinho, os olhos de Deus estão sobre você. Por isso, que mais do que a minha mãe deixou para mim, foi o que ela deixou em outro dia. Eu indo de moto, descendo da cidade de Patinga para o Coronel Feliciano, indo de moto na traseira de um caminhão, tranquilo, caminhão na frente, assim, na minha frente, caminhão de carvão vazio, aquele caminhão ele tinha força para arrancar, força para parar porque ele estava vazio, e eu distraído, olhando a paisagem lá embaixo. De repente aquele caminhão trava, passando quebra-mola. Quando ele trava, que eu vi que eu estava chegando, batendo naquele caminhão, eu travo a moto. Quando eu travo a moto, eu vi que a moto virou toda. Aí eu pensei: se eu vou agarrar nesse caminhão, aonde ele parar, eu desço, e aí eu volto para buscar a moto. Esse foi o meu pensamento. Mas naquela hora eu não vi nada. Quando eu acordei, para quem conhece a chegada de Patinga para o Coronel Feliciano, tem um morro chamado Morro Alzito, morro muito grande. Quando eu acordei, eu tinha descido aquele morro todo, passado mais 2 quebra-mola, mais 2 lombadas, e estava na outra reta que tinha, com a moto no meio da estrada, em quarta marcha, e eu até hoje ouço o barulho daquele motor, quase morrendo, porque a moto estava em quarta marcha e eu estava acelerando. E aí eu ouvi uma voz que falou para mim assim: te salvei pela oração da sua mãe. Esse é o Deus da minha mãe. Esse é o seu Deus. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de forma de agradecer. Mesmo se eles não mereceram a sua orativa, Deus tem desenvolvido um plano de salvação em toda a sua família. Até para aqueles que pensam que está inalcançável, os olhos do Senhor estão sobre ele. Começa a orar mais veemente e diz: Senhor, se precisar, manda até tribulação, manda o que precisar de mandar, mas resgata. Irmãos, hoje eu entendo, quando aquela moto virou, eu já não tinha mais como ficar ela de volta. Hoje eu entendo que naquele momento, quando constava nos anais da história de Deus, que o filho da dona Terezinha estava descendo ao desfiladeiro do inferno, Deus lançou mão da oração da minha mãe, pegou e diz: aqui quem manda sou eu, ele está tendo oração, ainda não é o momento dele. Eu espero a moto, tirando aquela moto, leva aquela moto. Quando eu estava assim na reta, assim, aí eu ouço aquela voz que diz 2 vezes para mim: te salvei pela oração da sua mãe. Aí nós eu fui tentando estacionar logo. Quando eu estava chegando na beira do caminho, eu puxo o descanso da moto, a moto ficou em pé e eu caí porque o meu corpo estava todo mole, porque eu não aguentei aquela pressão naquele momento. E vocês acham que eu procurei igreja? Não, o ser humano ele é ruim demais, o ser humano não merece o céu não. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, é porque a graça de Deus está sobre nós. Nós, se tirar o Espírito de Deus de nós somos ruins demais. Não, ele passou os tempos. Depois eu comecei a estudar com os testemunhos de Jeová. Eu fui meter, comecei a estudar com os testemunhos de Jeová. Depois Deus me arranca dali. E aí depois eu namorando ainda com a minha esposa. Chegou o dia em que naquela época, talvez eu falo que eu não vou falar, naquela época eu andava atrás e gostava de futebol. Hoje, graças a Deus, nada, zero. Crente não mexe com futebol. Naquela época, eu era fanático no futebol, gostava do clube do Cruzeiro, e o Cruzeiro foi campeão. Aí eu fui lá, falei com a minha sogra, convenci ela, deixar eu e a minha esposa ir para o café não, pro barzinho, e ali ia ter um churrasco, que nós ia passar ali até uma certa hora da noite, para estar naquele churrasco, para comemorar que o Cruzeiro foi campeão. Oh meu Deus, naquele que é tão esperado, cara, já estava com um grito engasgado
Senhor. O plano de Deus é melhor para você. E aí, quando eu estava, depois de horas tentando convencer minha sogra, porque minha sogra não era fácil, não. Poxa, não era fácil. Depois de horas tentando convencer, ela deixou eu ir para comemorar com a minha namorada lá no barzinho. Oh, eu me achei de programação de namoradinho. Aí de repente eu em cima da moto, eu escuto uma voz que fala assim: vai hoje procurar a igreja da tua mãe. Eu pensei, se eu estou falando hoje, vai hoje procurar a igreja da tua mãe. Eu parei a moto e falei com ela e disse: mas hoje eu precisei ser campeão. Hoje, eu esperei esse tanto tempo, mas hoje. Não, isso é coisa da minha cabeça, só pode. Não dei a moto outra vez e andei mais um pouquinho, aí escutei a voz falar assim: vai hoje procurar a igreja da tua mãe. Mais uma vez Deus falando comigo que era Deus da minha mãe. E aí eu falei para aquele senhor que olha, já não vamos mais pro barzinho. Vamos na igreja da minha mãe. Ela, como assim? Nós passamos lá para convencer minha mãe, agora nós vamos para a igreja da tua mãe. Como assim? Não fez sentido nenhum para ela. Como assim? Não, assim, não. E eu, se eu falar para ela que Deus falou comigo, ela vai achar que eu estou doido. E agora? Ele vai, não vai, com muito custo e com a ajuda de Deus, é claro, eu convenci ela. Quando eu cheguei lá naquela igreja, irmão, tem tanta coisa que a gente não vai contar aqui, senão 2 horas da manhã eu estou aqui. Mas vou fechar aqui. Por exemplo, quando eu cheguei lá, logo depois que eu cheguei, chegou o pastor. Assim que nós chegamos, chegou o pastor. O pastor chegou numa velhinha velha, ferrujada, soltando fumaça do escape, dando tipo. Eu pensei assim: esse pastor está pior que eu. Esse pastor está pior que eu. Mas quando eu cheguei, eu falei para ele: pastor, queria que o senhor fizesse uma oração para nós, porque comecei a falar: irmão, não fala nada, porque Jesus ele falou tudo. Não é o senhor falar nada, eu já sei, Jesus me falou isso, mas eu disse: então Jesus já falou comigo, vem cá. Falou para mim, eu não posso partir daí, porque senão a coisa fica longe demais. Mas irmão, olha como Deus é. O Deus da minha mãe estava ouvindo as orações da minha mãe, que estava depositada lá em favor da minha vida. E muitas das vezes a gente dobra o joelho e pensa assim: será que vale a pena orar? Irmão, essa oração é valorosa demais. Quem descobre o valor de uma oração, percebe que cada oração é um documento colocado diante de Deus. Quando a Bíblia diz assim: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, você assinou um documento em cima. E esse documento, a Bíblia fala que nesse momento, se foi uma decisão de verdade, a Bíblia diz que naquele momento Deus escreve o teu nome no livro da vida. Já pensou para mim disso? E é esse Deus que nos convida para voltar o nosso coração para a obra missionária, entendendo que o que Deus fez para nós sem nós merecermos, Deus nos colocou dentro de um campo missionário onde milhões de pessoas estão precisando ouvir, estão precisando de ver, estão precisando de sentir, estão precisando receber aquilo que nós recebemos do Senhor. Esse sábado agora, irmão, nós fomos para Evangelista. Quando nós chegamos lá, estava lá a família também que presenciou, estava a família lá também. Nós estávamos lá no Evangelista, quando nós fizemos a oração inicial, que eu abri o olho, já estava um senhor perto de nós, dizendo assim: irmão, por favor, ore por mim. Ore por mim, porque eu já estou querendo tirar minha vida. Já mostrou para nós assim, o braço dele todo cortado. E aí naquele momento nós oramos por ele. Quando eu falei com ele, perguntei: então, como é que está? Ele ainda não conseguiu organizar as coisas para começar a igreja. Ele disse assim: irmão, já estou trabalhando, já estou sentindo bem, aquela vontade de morrer já saiu do meu coração, e eu senti que Deus fez uma grande obra na minha vida. Irmãos, o Deus que colocou à nossa disposição e fez em nós, Ele conta conosco para que nós exercemos o
pessoas venham ao alcance da salvação. Porque quando é descortinado para nós, irmãos, quando é descortinado para nós, que nós estamos aqui passando uns dias, e que esses dias está sujeito ao tic-tac do relógio que não para. Rapaz, eu olho no Facebook e me manda uma mensagem dizendo assim: passou 10 anos. Eu disse: o Facebook está enganado, 10 anos já. E o tempo lá vai veloz, irmão. Se você fez, se não fez, não faz mais. Então, enquanto está ao alcance de você fazer, não perca teu tempo, não olhe para trás, não olhe para as pessoas, porque tem uma multidão que não faz, não deixa ninguém fazer, estão parando pelo caminho. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Já concluí, né, irmão? Foi tudo. Foi sábado passado, eu estava lá no Pingo Doce de Olivelas, e de repente, meus irmãos, meu sentido sumiu dentro daquele Pingo Doce, e eu pensei assim: você deve levar o cansaço pelo andeiro. E aí eu comecei a olhar assim: meu Deus, onde é que eu estou? Eu não conseguia me localizar, não sabia onde é que eu estava, fugiu tudo. Olhava, tentava lembrar de onde é que eu estou. Andei, olhava, nada. Quando eu cheguei no caixa, eu estou no Pingo Doce de Olivelas. Aí eu fui lá e tomei um café e fui para o carro. Cheguei para o carro, descansei um pouquinho. Daí a pouco aquele menino dizendo que eu tinha comprado, que tinha que comprar. E aí eu fui até ela, encontrei com ela no carrinho, peguei as coisas e coloquei. Quando eu fui voltar o carrinho para lá, aí chegou um jovem e disse assim: senhor, será que o senhor pode me dar uma moeda? E aí eu falei: o que ele disse? Tem uma moeda aí? Aí ele disse: não tem. Eu disse assim para aquele jovem: só eu não tenho também uma moeda. Ele disse: obrigado, senhor. E foi saindo. Quando ele foi saindo, eu ouvi uma voz que disse para mim assim: dá quem te pedir, não vira as costas, não necessitar. Eu disse: senhor, mas eu disse para ele que eu não tinha uma moeda. Ele veio a mão e tinha de 2 moedinhas, parece uma de 21 tempo. Eu disse: não vai nada, eu não queria dar isso para ele. Aí Deus me trouxe no coração: você tem muito mais do que moeda, você não está vendo. Irmão, você tem muito mais do que uma moeda para dar para pedir, para dar para pessoa de tempo no estacionamento. É nós aqui nos limitamos a achar que a ajuda que aquela pessoa precisa de uma moeda. Mas aí Deus falou para mim: você tem muito mais do que isso. Aí eu peguei as 2 moedinhas de jovem, aí eu olhei para trás. Eu disse: olha, assim, o que eu tenho é esse aqui, dei aquelas moedinhas para ele. E disse assim: você já conhece Jesus? Aí ele regalou o olho. E eu falei: Senhor Jesus, tem uma obra na sua vida. Você, dentro desse corpo que você vê no espelho, existe uma alma preciosa, ou que vai passar uma eternidade no inferno, ou vai passar uma eternidade no céu. Aí Deus começou a me encher e foi me dando palavra, e eu que não estava conseguindo parar em pé, naquela hora Deus me encheu meu coração, e eu entendi assim: mesmo com pouca força, você tem sempre algo a fazer. Quando Deus terminei de falar aquilo para ele, eu senti Deus colocando aquelas palavras na minha boca. Eu perguntei para ele assim: você quer entregar a tua vida para Jesus? Ele disse assim: eu quero, me estacionamento. E aí eu olhei para ele, ele entregou a vida para Jesus, e aí ele seguiu o caminho dele, falou comigo: morava em Oliveira, dos parentes dele já era crente, o nome dele é Daniel, quando os irmãos foram orar, lembra dele? E aí eu aconselhei a procurar a igreja dos pais dele, vai. E aí depois que eu saí, eu disse assim: meu Deus, eu pensava que eu não tinha nada a oferecer para aquele rapaz. Não, olha como eu mesmo estava desvalorizando aquilo que eu tenho na mão para oferecer. Eu lembrei de Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho vale mais do que prata e ouro. O que você tem vale muito mais do que prata e ouro. Você tem uma alma preciosa, você está numa missão preciosa, você tem um Deus que não falha, você está num tempo da sua vida. Ele será num abrir e fechar de olho que nós vamos sair daqui. Apenas um curto espaço de tempo, aonde os vencedores herdarão a vida eterna. Por isso, anima-te nessa noite. Você está com pouca força? Eu também estou. Mas diante de ti tem uma porta aberta. Irmão, às vezes o nosso semblante cai porque nós olhamos para a direção errada. Porque se você olhar para frente, veja uma porta fechada. Olha para o outro lado, veja outra porta fechada. Olha para o outro lado, veja outra porta fechada. Olha para o outro lado, veja outra porta fechada.
olha para o chão, estou no fundo do poço, mas haverá sempre uma porta aberta do céu. Haverá sempre um Deus atento às tuas orações. Irmãos, e quando eu falo isso, não é para te dizer algo que você não sabe, é para te lembrar o que precisamos lembrar todo dia. Eu sei disso, mas tem dia que eu sou tentado a esquecer. Eu também sei disso, mas tem dia que eu sou tentado a arrancar os cabelos. Aí de repente, quando eu vou arrancar os cabelos, eu a cabeça, eu lembro, não, é melhor dobrar o joelho que arrancar os cabelos. E é assim, irmão, não arranca os cabelos, dobra o joelho, porque Deus tem resposta, Deus tem providência. Irmãos, hoje eu disse para o irmão Maildo, todas as vezes que você encosta num crente que está vivendo em comunhão com Deus, você percebe que Deus tem feito grandes coisas para cuidar do seu povo, mesmo em meio à grande turbulência que nós estamos passando. Deus não abandonou a igreja de Filadélfia, Deus não abandonou a igreja de Esmirna, que foi as duas igrejas que Deus não apontou erro nela, mas Deus também deu a oportunidade para todas, porque Ele diz: eu estou de olho em você, eu sei as tuas obras. Quando Ele diz: eu sei as tuas obras, eu também sei das tuas lágrimas, eu também sei das tuas dificuldades, eu sei dos teus medos, eu sei da tua incerteza, eu sei da tua insegurança, mas diante de ti existe uma porta aberta. Vai comprar, busca o Senhor, vai casar, busca o Senhor, vai viajar, busca o Senhor, porque tem uma porta aberta com resposta para a tua vida. Eu agradeço a oportunidade de irmãos, o pastor me autorizou a fazer uma oração. Eu quero então fazer uma oração para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se alguém quiser vir para a frente, você que está sentindo com pouca força, hoje eu acredito que Deus vai renovar a tua vida. Não sei se todos que estão aqui já entregaram a sua vida para Jesus, mas se tem alguém que ainda não entregou, que quiser entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento. Não deixe para mim. Se tem alguém que está desviado, que está parado, se tem alguém que não é crente, quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você também. A Bíblia fala que os teus pecados serão perdoados e que o nome do Espírito livre da vida. Se tiver mais alguém que queira receber essa oração, eu vou orar por você, seja para um problema de saúde, seja para uma porta que você não está vendo ela aberta, seja para um socorro, seja para a saúde, seja para o que for. Eu creio que Deus ele vai entrar na tua causa. Deus ele vai trazer uma resposta para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tendo pouca força. Jesus sabe que você tem pouca força, mas hoje ele vem de encontro à tua pouca força. Mas é com essa tua pouca força que você vai chegar diante do altar de Deus. E Deus ele vai entrar com providência nas causas que parecem impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eterno e Pai celestial, neste momento, Senhor, é pela tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia, que mais uma vez nós estamos aqui reunidos nesse dia de hoje. Senhor, mesmo com a nossa própria força, Senhor, mas com o nosso coração crendo que pelo caminho aberto pelo Senhor, através do sangue do teu Filho na cruz do Calvário, o Senhor nos abriu um caminho, o Senhor nos abriu uma porta, o Senhor nos deu benefício, o socorro vem presente, que nós não somos dignos nem merecedor, Senhor, mas pelo caminho aberto, pelo sangue do teu Filho, eu chego diante do Senhor, mediante a pregação da tua palavra, na vida de cada um desses amados irmãos que estão aqui diante do teu altar. Senhor, aqui está pessoas que têm pouca força, mas que estão guardando a tua palavra. Aqui está pessoa que tem pouca força, mas que não estão negando o teu nome. Aqui está pessoa que tem pouca força e o espírito de Jezabel está sob ponto. Aqui tem pessoa que tem
Deus, diante do teu altar, Senhor Deus, vai entrando agora em todas as casas, seja possível ou seja impossível, tu és o Deus que tem poder nos céus e na terra, Senhor, meu Deus, as leis desse país estão debaixo das tuas mãos, oh Deus, os médicos desse país são submissos às tuas autoridades, por isso, Deus, nós pedimos, Senhor, que vai entrando com providência, vai entrando com cura, vai entrando com teu poder, Senhor, eu peço, Senhor, vai revestindo esse oleiro que tem, Senhor, sentido tão cansado, meu Deus, esse oleiro que tem olhado, e a batalha está remida, que tem olhado o inimigo se agigantar, Senhor, mas nesse momento eu peço, Senhor, coloque o teu poder na pedra que está na bunda, que está na mão desse oleiro, direciona essa pedra na testa desse gigante que está se levantando, com esse oleiro, com essa família, com essa irmã, Senhor, Deus de misericórdia, vai colocando os braços do inferno, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, vai entrando no mais oculto, no mais profundo, vai entrando agora, Senhor, vai trazendo resposta, vai trazendo renovo, oh Deus, aleluia, vai trazendo renovo, meu Deus, neste irmão que tem perdido o brilho da caminhada, vai trazendo brilho, vai trazendo renovo, vai trazendo, vai enchendo pelo teu poder, vai enchendo agora, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo, meu Deus, porque está sobre o teu poder, Senhor Jesus, batiza com o teu Espírito Santo, batiza com o teu Espírito Santo, meu Deus, o dinheiro não compra, a autoridade humana não delega, mas se o Senhor quiser, o Senhor vai tocar nesse nome agora, o medo que ele está, vai sair agora, meu Deus, vai batizando, vai curando, vai enchendo pelo teu poder, Senhor, vai entrando em cada casa, em cada família, meu Deus, inimigo, ele tem pecado, antigo matando, meu Deus, vai enfraquecer essa família, Senhor, mas agora vai fortalecendo os nossos familiares,